Imagine caminhar por uma estrada estreita, cercada por pântanos silenciosos e árvores cobertas de musgo espanhol, no coração da Carolina do Sul. O ar é pesado, o som dos insetos mistura-se ao barulho distante das ondas do Atlântico. De repente você ouve uma voz suave, cantando em uma língua que soa familiar e estranha ao mesmo tempo. É como se fosse um eco de séculos atrás, um sussurro que atravessou gerações. Essa é a voz dos Gullah Geechee, um povo que sobreviveu ao impossível e transformou dor em identidade, mantendo viva uma cultura que se recusa a desaparecer. Poucos sabem, mas por trás dos sorrisos dos turistas que visitam Charleston e Savannah, existe uma comunidade marcada por cicatrizes profundas e histórias que raramente são contadas. Os Gullah Geechee são descendentes de africanos escravizados trazidos à força para trabalhar nas plantações de arroz, algodão e índigo do sul dos Estados Unidos. Mas, diferente de outros povos afrodescendentes, eles conseguiram preservar não apenas costumes, mas também uma língua única, tradições espirituais e um modo de viver que mistura África e América de maneira singular. Essa história não é apenas sobre resistência, é sobre a luta pela memória, sobre vozes que tentaram ser caladas e que hoje ecoam mais fortes do que nunca. Quando o sol se põe e os tambores começam a soar, é como se o passado se encontrasse com o presente. Há algo de espiritual, quase sobrenatural, na forma como os Gullah Geechee continuam a existir, mesmo em um mundo que tentou apagá-los. E talvez a pergunta que precise ser feita seja: como um povo tão oprimido conseguiu preservar tanto? A resposta está escondida nas ilhas marinhas da Geórgia e da Carolina do Sul, onde o isolamento físico permitiu que tradições ancestrais florescessem. Ali, entre os pântanos e os ventos do Atlântico, a África nunca deixou de respirar. Mas, não se engane, essa sobrevivência não foi fácil. Foi marcada por sangue, suor e lágrimas, por histórias de dor que se transformaram em canções, por lembranças de escravidão que se tornaram contos, por crenças espirituais que enfrentaram perseguição. E é nesse fio entre sofrimento e resistência que se constrói a narrativa dos Gullah Geechee, um povo que carrega nas veias a essência da sobrevivência. Se você ficar comigo até o fim deste vídeo, vai descobrir segredos que não são contados em livros escolares, histórias de perda e vitória, de dor e orgulho. Mas aviso, talvez depois de ouvir essa história você nunca mais enxergue a América do mesmo jeito. Para entender os Gullah Geechee, precisamos voltar no tempo, até o século XVII, quando navios negreiros cruzavam o Atlântico carregando homens, mulheres e crianças da África Ocidental. Eram povos vindos da Serra Leoa, da Gâmbia, da Guiné, do Senegal, especialistas em agricultura, em cultivo de arroz, em saberes que os colonizadores europeus desconheciam. Os senhores de escravos sabiam disso. Eles escolhiam propositalmente africanos dessas regiões para trabalhar nos campos do sul dos Estados Unidos. Mas havia algo que eles não esperavam. Esses africanos não apenas plantariam arroz. Eles plantariam também sua memória. E foi assim que nasceu o Gullah, uma língua crioula, uma mistura de inglês com línguas africanas carregada de sonoridade, de ancestralidade, de segredos. Essa língua se tornou não apenas uma forma de comunicação, mas um escudo cultural contra a assimilação forçada. Enquanto o resto do sul-americano tentava apagar vestígios africanos nas ilhas marinhas, a maré trabalhava a favor dos escravizados. O isolamento geográfico dificultava o acesso dos brancos, permitindo que os Gullah mantivessem suas tradições, suas músicas, seus contos, suas crenças. Ali, eles dançavam em círculos, batiam palmas em ritmos ancestrais, chamavam pelos espíritos dos antepassados. Era como se a África tivesse encontrado um refúgio secreto em terras americanas. E é nesse ponto que surge algo quase místico. Muitos visitantes descrevem a sensação de estar nessas ilhas como um retorno ao passado. As vozes que cantam hinos espirituais, os contos passados de geração em geração, a comida feita com receitas africanas, tudo isso cria a sensação de estar em um lugar onde o tempo não seguiu o mesmo ritmo do resto do mundo. Mas o isolamento,
que antes foi proteção, também se tornaria uma ameaça. Com a modernização, com as pontes que começaram a ligar as ilhas ao continente, os Gullah, Geechee, viram sua cultura ameaçada por interesses econômicos, pelo turismo, pela especulação imobiliária. A luta deixou de ser apenas contra a escravidão, tornou-se uma luta pela memória, contra o esquecimento. E é aqui que a narrativa ganha intensidade, porque não estamos falando apenas de um povo distante, mas de uma história que ecoa em todos nós. Quem nunca lutou para manter viva sua própria identidade em um mundo que insiste em nos moldar? Quem nunca teve medo de ser esquecido? À noite, quando o vento sopra entre as árvores e o som distante do oceano se mistura ao canto de cigarras, os Gullah, Geechee, reúnem-se em torno de histórias. São contos antigos, transmitidos de boca em boca, que falam de coelhos astutos, de espíritos que vagueiam nos pântanos, de escravizados que fugiram seguindo o caminho das estrelas. Essas narrativas não eram apenas entretenimento. Eram manuais de sobrevivência, códigos de resistência, formas de manter viva a esperança em dias de escuridão. Entre os contos mais famosos está a figura de Brer Rabbit, o coelho trapaceiro, que sempre encontra uma maneira de escapar dos mais fortes. Para muitos, ele simbolizava o próprio escravizado, frágil diante da força dos senhores, mas capaz de usar a inteligência para vencer. Esses contos viajavam escondidos nas palavras, carregados de duplo sentido. Para uma criança eram histórias engraçadas. Para um adulto eram lições de resistência. E havia também a música. Espirituais, cânticos de trabalho, hinos improvisados no campo de arroz. O ritmo era marcado por palmas, por pés batendo no chão, pelo som dos corpos transformados em instrumentos. As letras falavam de liberdade, de fé, de um futuro que parecia impossível. Swing Low, Sweet Chariot. Canções que ecoavam como preces, mas também como mensagens cifradas sobre fugas e rebeliões. Nesses sons, nesses contos, estava a alma dos Gullah Geechee, e era essa alma que os mantinha firmes, mesmo quando a realidade os esmagava. Afinal, como suportar dias intermináveis de trabalho sob o sol escaldante, cercados por mosquitos, com correntes nos pés? Só havia uma resposta: acreditar que a dor não era o fim, que havia algo maior esperando além das correntes. Mas essa resistência não passava despercebida. Muitos senhores de escravos temiam os Gullah Geechee, justamente porque viam neles uma força coletiva, uma chama que não se apagava. Rebeliões aconteceram, fugas foram organizadas, e rumores de magia africana circulavam entre os brancos. Falava-se de feitiços, de protetores espirituais, de encantamentos que poderiam curvar até os mais poderosos. Essa aura de mistério só aumentava o respeito e o medo que cercavam os Gullah Geechee, e de certa forma era exatamente isso que eles queriam: transformar sua cultura em uma fortaleza invisível, um escudo contra a opressão. E agora eu te pergunto, até onde você iria para preservar sua identidade? O que você faria se tudo ao seu redor tentasse te apagar? Quando a escravidão chegou ao fim, muitos acreditaram que os Gullah Geechee desapareceriam junto com ela. Afinal, sem as plantações de arroz e algodão, sem o isolamento forçado, o que restaria? Mas o inesperado aconteceu. Ao invés de se dissolver, a cultura floresceu ainda mais. As comunidades se organizaram, preservaram suas línguas, suas danças, suas festas religiosas. Na virada do século XX, antropólogos, escritores e músicos começaram a se interessar por esse povo. Zora Neale Hurston, uma das grandes vozes do renascimento do Harlem, chegou a estudar suas tradições, registrando cantos e histórias que, de outra forma, teriam se perdido. A cada registro, a cada gravação, o mundo descobria que os Gullah Geechee eram um tesouro escondido dentro dos Estados Unidos. Mas o reconhecimento não veio sem dor. O turismo começou a transformar vilarejos em atrações, explorando a cultura para entreter visitantes, sem respeitar sua profundidade. Ao mesmo tempo,
empresas de construção passaram a mirar as ilhas, comprando terras ancestrais, expulsando famílias que viviam ali há séculos. Para os Gullah Geechee, era como enfrentar uma nova forma de escravidão. Não mais correntes de ferro, mas correntes de contratos e dívidas. Foi nesse cenário que líderes comunitários surgiram, levantando a voz em defesa da herança Gullah Geechee. Se perdermos nossas terras, perderemos nossa alma, dizia Queen Quet, uma das principais figuras dessa luta. Ela levou a causa até a ONU, transformando a sobrevivência do seu povo em um tema internacional. E aqui está o paradoxo. Quanto mais o mundo descobre sobre os Gullah Geechee, maior é o risco de que essa exposição destrua aquilo que se tenta preservar. Afinal, como proteger uma cultura do próprio fascínio que ela desperta? A resposta talvez esteja no equilíbrio. Em escolas locais, crianças aprendem tanto inglês quanto Gullah. Em festas comunitárias, músicas antigas se misturam a ritmos modernos. E nas cozinhas, pratos como gumbo, feijão fradinho e arroz, com quiabo continuam a contar histórias que nenhum livro poderia guardar. O desafio é gigantesco, mas a mensagem é clara. Para os Gullah Geechee, resistir nunca foi uma escolha. Sempre foi uma necessidade. Mas nem tudo é apenas resistência silenciosa. Existem momentos em que a cultura Gullah Geechee explode em cores, sons e movimentos. Um desses momentos é o Ring Shout, uma dança circular que mistura fé cristã com raízes africanas. Homens e mulheres se movem em roda, batendo os pés, cantando em uníssono, criando uma energia tão intensa que parece atravessar os corpos. Para quem assiste, é impossível não sentir algo profundo, quase transcendental. O Ring Shout não é apenas uma dança. É uma oração em movimento, um portal para os ancestrais. Muitos acreditam que, ao entrar nesse círculo, estão se conectando com aqueles que vieram antes pedindo proteção, agradecendo pela sobrevivência. É a prova viva de que espiritualidade e cultura, para os Gullah Geechee, não podem ser separadas. Outro elemento central é a culinária. Mais do que comida, cada prato é um testemunho da história. O arroz, que foi a base da economia colonial, se transforma em símbolo de resistência. O quiabo, trazido da África, se mistura com frutos do mar, do Atlântico. Cada tempero, cada receita é um elo invisível entre continentes. Comer com os Gullah Geechee é, de certa forma, provar a África dentro da América. E, no entanto, por trás dessa beleza, permanece a sombra da perda. Muitos jovens deixam as ilhas em busca de trabalho nas cidades, levando consigo apenas fragmentos da cultura. Os mais velhos, por sua vez, lutam para transmitir o que sabem antes que seja tarde. Se eles não aprenderem agora, disse certa vez uma anciã, quando eu partir, levarei comigo séculos de história. É nesse dilema que está a verdadeira tensão dos Gullah Geechee. Como viver no presente sem perder o passado? Como se adaptar sem se dissolver? E talvez essa pergunta não seja apenas deles. Talvez seja de todos nós, em um mundo que muda rápido demais. Chegamos ao fim desta jornada, mas a história dos Gullah Geechee continua. Eles permanecem firmes como as raízes das árvores que resistem ao vento costeiro. Permanecem nas vozes que cantam hinos ancestrais, nos pés que dançam o Ring Shout, nas mãos que cozinham pratos que carregam memórias. Permanecem na luta por terra, por respeito, por existência. O mais impressionante é que, contra todas as probabilidades, os Gullah Geechee provaram algo que poucos povos conseguiram, que a identidade não precisa morrer, mesmo quando tudo conspira para apagá-la. Eles nos ensinam que memória é força, que resistência é herança, que cultura é escudo. E aqui está a revelação final. Os Gullah Geechee não são apenas um povo do passado. Eles são um lembrete vivo de que ninguém pode ser apagado, enquanto se recusa a esquecer quem é. Talvez essa seja a maior lição. Em um mundo que insiste em nos moldar, em nos fazer esquecer nossas raízes, precisamos ser como eles. Precisamos ser resistência. Agora eu te pergunto, quantas histórias como essa
ainda estão escondidas, esperando para serem contadas. Quantas culturas estão à beira do esquecimento enquanto seguimos distraídos? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.